A seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse: se és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Que Deus nos abençoe. Irmãos, mais uma quinta-feira, e logo em seguida nós vamos entrar no nosso período de oração. E antes de orarmos, nós costumamos refletir sobre a palavra de Deus. E esse texto ele é oportuno porque oração parece ser, ou é para nós, uma daquelas válvulas de escape, ou é um dos apoios que nós temos, um dos livramentos dados por Deus na hora da provação e na hora da tentação. Quando Jesus está no Getsêmani, prestes a ir à cruz, ele diz para os seus discípulos: vigiai e orai para que não entreis em tentação. Então a oração é uma dessas armas que nós temos contra a tentação. A tentação, ela faz parte da vida humana desde os primórdios da humanidade. Afinal de contas, Adão, o ancestral comum, o pai de toda a humanidade, aquele cabeça de toda a raça, ele não suporta a tentação de não comer aquele fruto ali no Éden, e ele acaba pecando e com ele arrastando toda a humanidade. Tiago vai dizer para nós que ninguém é tentado a não ser pela sua própria cobiça. Então, eu quero olhar para vocês assim de forma muito rápida para esse texto, para tirarmos algumas lições daqui, mas principalmente analisar o seguinte: o texto diz que Jesus foi levado ao deserto para ser tentado pelo diabo. Quem o levou? O Espírito Santo. Então isso faz parte de uma provação. Jesus está sendo submetido a um teste, para que uma vez aprovado, observe que quando ele sai daqui, ele passa por esse período, ele vai escolher os seus discípulos. Aqui Jesus está iniciando o seu ministério. Então observem que o inimigo disse para ele: se tu és filho de Deus, transforma essas pedras em pães. E aí tem uma resposta: nem só de pão viverá o homem. Quem respondeu? Para quem ele respondeu? Essa é a chave da questão: para quem ele respondeu? Eu sempre vejo pregadores, líderes, alguns irmãos, dizendo que Jesus respondeu ao diabo. Não. Jesus respondeu para si mesmo. Nós estamos diante de um texto descritivo e que narra aqui uma batalha espiritual. Nessa batalha espiritual, nós precisamos pensar que todos nós podemos ser levados a enfrentar uma batalha como essa, e respostas também nós teremos que dar. E contra a batalha espiritual, contra a tentação, Deus nos deu aquela armadura, lembra? Existe uma armadura que nos é dada. Nós já estudamos aqui em Efésios capítulo 6, E aí nós vamos ver lá que tem ali uma peça daquela armadura chamada espada do Espírito. E a espada do Espírito nos é dito que é a palavra de Deus. Então Jesus usou a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, não contra o inimigo. Ele responde para o inimigo que está diante dele, mas Jesus usou a espada do Espírito contra si mesmo e não contra o diabo. É muito fácil nós chegarmos a essa conclusão. O diabo disse: se tu és filho de Deus, transforma essas pedras. Pergunta: o diabo come pão? O diabo estava com fome naquele momento da história? Pão era para o diabo comer? Então Jesus não está dando uma resposta direta para o diabo, ainda que o diabo fosse aquele que estivesse ali diante dele
trazendo esse momento de tentação. Jesus usou a espada do Espírito contra si mesmo. Observem o que Tiago diz, que cada um é tentado pela sua própria cobiça. O que é cobiça? A cobiça vem de um ato de luxúria, esse desejo de satisfazer a nossa carne, independente do que possa acontecer. É o que Adão não pensa. Adão tem uma atitude diferente de Jesus. Por isso que Jesus, ele é o segundo Adão. O primeiro Adão falha, o segundo Adão não pode falhar. Então, nesse momento da história que o segundo Adão não pode falhar, ele não responde ao diabo, ele responde a si mesmo. A intenção do diabo era fazer Jesus se alimentar e alimentar a sua carne, satisfazer o seu eu. Afinal de contas, ele está frágil, ele está cansado, ele está com fome, está faminto e ele está necessitado de alimento. Então, Jesus usa a palavra contra si mesmo, a fim de eliminar qualquer desejo de alimentar-se antes do fim da prova. Por isso que Jesus não responde ao diabo, Jesus responde para ele mesmo, para que a sua carne não o tentasse, para que ele se alimentasse antes de que terminasse aquela prova. Então, o pão era desejável, era necessário para Jesus. O pão era uma arma que o diabo usou para tirar Jesus daquilo que o havia levado ao deserto, para derrotar Jesus, para tirar Jesus da sua missão. E deserto na Bíblia tem uma série de lições. Deserto é lugar de batalha, deserto é lugar de confronto, deserto é lugar de prova. Então Jesus foi levado para ser tentado, Jesus foi levado para ser provado, Jesus foi levado para um confronto direto com o inimigo. E aí a sua carne está desejosa de alimento, está necessitado. Então ele pega a espada do Espírito, sacrifica-se a si mesmo para que ele continue na prova, para que ele continue fiel ao Pai. Agora, deserto também é lugar de vitória. É no deserto que Jesus começa a derrotar o inimigo. É aqui no deserto que o inimigo sabe que ele não poderia vencer Jesus de maneira nenhuma, e que Cristo estava a partir dali caminhando para a cruz para decretar a derrota final do inimigo. Eu costumo dizer que quem foi bom nas mãos de Deus, quem é bom nas mãos de Deus, teve que passar por deserto na vida, porque deserto é lugar de prova, deserto também é lugar de vitória. Então, quando o diabo insere, eu vou usar um termo dos nossos dias, quando o diabo insere em Jesus a tentação de sair da prova, de fugir do propósito, o teantrópico Jesus, o que é? Qual o significado dessa palavra? Nós entendemos que Jesus é Deus e homem ao mesmo tempo. Nós já estudamos aqui a questão da natureza, hipostática, a natureza mística. As duas naturezas habitavam naquele corpo. Então Jesus é homem e Deus ao mesmo tempo. Então nós temos o lado humano de Jesus desejando comer, necessitado de comer, e nós temos o lado divino, que buscava agradar a Deus, satisfazer a vontade do Pai, e não poderia ceder em nenhum momento a essa proposta do inimigo. Então, Jesus matou todas as intenções do diabo, cravando a espada na sua própria carne. Quem é o nosso maior inimigo? Você já pensou nisso? O nosso maior inimigo somos nós mesmos, é a nossa carne. É do nosso coração que procedem maus desígnios. Então, vocês lembram o que foi que Jesus disse a Pedro em Mateus 16, 23? Quando Jesus está explicando o seu ministério, a razão da sua vinda, a sua morte, para que ele pudesse ressuscitar depois, Pedro diz assim: não, Senhor, nós não permitiremos que isso aconteça com o Senhor, não permitas que esse mal te suceda. Aí Jesus olha para Pedro e diz assim: passa para trás de mim, Satanás, porque Pedro está aqui repetindo a mesma coisa que o diabo fez lá no deserto. O diabo olha para Jesus e diz assim: olha, você não precisa passar por isso, você não precisa estar sofrendo, você não precisa se abster disso, você pode transformar essas pedras em pães e se alimentar dela. Então,
Tudo isso que foi colocado aqui é para nós entendermos e para nós aprendermos que nós jamais seremos tentados por algo que não faz parte do nosso ser. A batalha espiritual vai existir, o inimigo sempre vai tentar nos tirar do foco, e a resposta que tem que ser dada, em primeiro lugar, é para nós mesmos. Aquilo que nós temos na alma, aquilo que nós temos na mente, qual é o desejo que vai predominar nas nossas vidas? O desejo de satisfazer a nossa carne ou de agradar o nosso Deus? Então, esse texto aqui, ele precisa ser entendido, interpretado muito bem por nós, para que a gente possa compreender essas coisas. Jesus aqui não está respondendo para o inimigo, Jesus aqui não tem nenhuma obrigação de prestar qualquer tipo de contas para Satanás. Jesus não tem por que ser tentado e ser vencido pelo inimigo, não tem como. Então, ele está ali naquela posição de teantrópico, esse ser cujas naturezas habitam em um só corpo. Ele está diante dessa provação, mas ele responde para si mesmo: agrada-me fazer a vontade de meu Pai. Quando o inimigo diz para ele: olha, você não precisa passar por essa prova, você pode sair disso, você não tem necessidade disso. Quantas vezes nos é dito para nós: você não precisa se privar de certas coisas, o mundo está aí oferecendo tudo aquilo que você precisa, tudo aquilo que você gosta, tudo que pode satisfazer a sua carne. Por que você não transforma tudo isso em prazer para você mesmo? É a mesma coisa que o inimigo diz para Jesus: por que você não transforma essas pedras em um momento de satisfação para o seu ser, já que você está tão carente? O inimigo conhece as nossas carências, mas essas carências estão dentro de nós, é do nosso coração que procedem esses maus pensamentos, essas necessidades que são usadas muitas vezes nessas batalhas para tentar tirar o povo de Deus do foco, para tentar desviar o povo de Deus do nosso alvo, que é Cristo, de continuar sendo fiel ao Senhor. As provações, elas parecem que elas são insuportáveis, mas Deus está conosco, Deus nos sustenta. Observe que logo depois que Jesus vence essa tentação, que ele passa pela prova, vêm os anjos do céu para servi-lo, e assim certamente será conosco quando vencermos a tentação, quando continuarmos fiéis, quando não desistirmos da luta, quando não deixarmos ser derrotados por essas propostas do mundo e do inimigo. Os anjos do Senhor vão nos servir. Então, que Deus nos abençoe, a gente olhe para a palavra de Deus e que Ele abra os nossos olhos para retirarmos as verdadeiras lições para as nossas vidas. Eu sei que grande parte da nossa vida nós olhamos para esse texto aqui como se Jesus estivesse travando verdadeiramente uma batalha com o inimigo. Não, ele estava travando uma batalha com o inimigo. O inimigo já nasceu derrotado. Jesus, ele é o Senhor. Aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude divina. Então ele é Deus num corpo humano, jamais poderia ceder, jamais ele poderia ser derrotado nesse momento. Então ele mostra para nós que é possível sermos vencedores e viver uma vida para a glória de Deus. Que Deus nos abençoe.